Já que vocês gostaram do último vídeo, bora comentar as notícias que todo mundo precisa saber e presta atenção que tem muita coisa polêmica nesse vídeo de hoje, já que as notícias estão cabulosas, vamos dizer assim. Vamos começar com essa do Lula aqui, que ele falou que a cadeia está cheia de gente inocente no Brasil e também falou que os policiais precisam aprender a ser mais civilizados. Aí só já tem polêmica, obviamente, porque acho que foi um dos discursos que o Lula mais foi pro lado da esquerda, tá? E quando a gente vai olhar a matéria aqui, ele fala também daquela questão de descriminalizar as drogas. Ele fala que na cadeia realmente tem muitas pessoas que foram presas inocentes porque não tem, sei lá, um bom advogado e por aí vai. Só que uma coisa que chama atenção também é que ele fala da criminalidade dos jovens, né? Quando você prende um jovem de 18, 19, qual a chance você está dando para esse jovem? Questionou Lula, né? O menino vai sair da cadeia pior do que entrou, talvez mais bandido do que ter entrado. É que sim, né? O ideal é que você não cometa nenhum crime. Se você for inocente, é óbvio que não tá certo, mas não faz muito sentido, né? E o problema é que ele fala aqui, e tem um momento que ele chega a falar que, tipo, você é meio que culpado por ser muito novo, sabe? O negócio assim, Lula também falou sobre a criminalidade, chegou a sugerir que as pessoas são vítimas dos delitos que praticou. Não, né? Eu nasci num bairro bem pobre, onde tinha bastante coisa errada, e nem por isso eu cometi delitos. Então tem muita aquela história de, mas é o lugar que a pessoa nasce, e não sei o que. Galera, a vida é difícil, a vida não é fácil, não é justa, tem muito preconceito, tem muitas desvantagens, principalmente para quem nasce pobre em lugar difícil. Mas o crime não é o caminho, né? Então quando você dá um discurso desse que, mas a vítima, ela é meio que culpada pelos delitos, é complicado. Eu acho que essa palavra, sem contar que ele falou dos policiais também, que já existe uma treta entre o governo Lula e os militares, a polícia e tudo mais, que eram apoiadores fortes do antigo governo, do governo Bolsonaro. Então o Lula tem que ter muito mais cuidado para falar da categoria, falar que precisa ser mais civilizados, para que eles aprendam a ter para que eles aprendam a ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Claro que a gente tem que entender que existe sim policial que chegando, eu mesmo já fui enquadrado e tal, e assim, deu uma assustada e tal, mas, dependendo da situação, hoje o policial ganha mal, tem que entrar em favela, tem que correr atrás de bandido, e vai chegar com dando uma flor, então eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Vamos continuar nas notícias aqui. Teve um outro ponto que o Lula falou, que deu uma certa polêmica, que ele defendeu a ajuda a países vizinhos, que o Brasil meio que tem o direito de distribuir. Direito de distribuir. E isso vem logo depois da Argentina cobrar uma ajuda do Brasil para financiar exportações, da mesma forma que está fazendo com a China, tá? Porque a Argentina está com problemas na relação com o dólar, tá? Com dificuldade de ter dólar lá, de segurar o dólar. Que a ajuda do Brasil com a Argentina vem sendo ajudada pela China, tá? Mas esse negócio de você ajudar os países já deu muito errado no antigo governo, né? Do próprio PT. De emprestar dinheiro para Cuba, de emprestar dinheiro para Venezuela, para Argentina e por aí vai. Então, assim, ainda mais para países que dão uma dificuldade financeira absurda. A Argentina, galera, a Argentina, inflação. A inflação da Argentina saiu. Meu Deus do céu, a inflação da Argentina passa de 100% pela primeira vez desde 1990. Então, sempre que você pensa em ajudar alguém, eu vou emprestar dinheiro pro meu amigo. Se eu vejo que o meu amigo tá numa situação que ele nunca esteve desde 1990, ou eu tô meio que doando, sabe? Você doa e fala, sei que não vai voltar, mas é meu amigo, eu ajudo. Ou tem que ter algum tipo de garantia bem sólida, né? Eu lembro que teve uma época que o governo emprestou dinheiro para Cuba, a garantia era, acho que era charuto, nem sei se isso é informação verdade, tá? Eu lembro que eu cheguei a ver algo do tipo. Então, assim, para quem que você vai emprestar esse dinheiro? Para a Argentina, numa situação como essa, é bem complicado, tem que ser muito bem analisado, até porque o Brasil não tá numa situação maravilhosa para sair dando dinheiro pros outros, né? Muito pelo contrário. Que mais, meus amigos? Vamos seguir aqui, que tem muita coisa maluca hoje. O governo da Rússia tinha falado que a relação com os Estados Unidos chegou ao fundo do poço e até disse que não tinha tentado derrubar o avião, o drone dos Estados Unidos que estava voando lá no Mar Negro, que próximo da Ucrânia, próximo da Rússia, por aí vai. Só que, aí é foda, né? Você fala uma coisa, só que a tecnologia às vezes te pega, né? Os Estados Unidos falou, você não tentou derrubar? Soltou um vídeo mostrando que o avião russo fez manobra, jogou até gasolina em cima do drone. Então, assim, se for um acidente, o piloto é bem competente. O que a gente sabe que um piloto militar russo dificilmente seria incompetente numa situação como essa, né? De guerra. Mas os Estados Unidos soltou um vídeo aqui e falou: quem é que tá mentindo? Aí a situação da Rússia ficou um pouquinho pior. E aí a situação que já não estava boa, segundo a Rússia, estava no fundo do poço.
Quando os Estados Unidos mostra que eles estão mentindo, fica pior ainda, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Uma situação tensa aconteceu hoje, que o presidente o Macron, ele tá numa situação bem complicada lá na França, tá? Por quê? Porque ele tá querendo aprovar uma reforma da Previdência. No mundo inteiro, aprovar a reforma da Previdência é difícil, tá? E aí, o que acontece? O povo lá na França tá fazendo um monte de protesto, greve geral e por aí vai. E aí, não sei o que passou na cabeça do presidente excelentíssimo aqui, que ele achou que não ia conseguir passar esse projeto lá no parlamento. Ele fez via decreto, tem até parlamentar dizendo que ele deu um golpe no parlamento, porque ele nem esperou a votação, ele ativou um artigo lá, que é o artigo 49.3 da Constituição Francesa, e passou sem o parlamento. Só que aí, né, meu amigo, já estava difícil com o parlamento votando, discutindo e tudo mais. Quando passou assim, meio que na força, passando por cima do parlamento, aí a situação na França tá embaçada, tá? Tem alguns vídeos que eu nem coloco aqui pro meu vídeo não ser derrubado, mas de policial sentando a mão, de manifestante sentando o pé. Então, assim, a situação tá bem feia na França. Ele que já não tinha tanto apoio assim, tá sofrendo ainda mais com uma reforma da Previdência que é impopular, tá? Mas, aí falando de coisas mais positivas, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para falar bem de político, porque eu não gosto de falar bem de político, tá? Porque na maioria das vezes você vai se lascar. Essa é basicamente a verdade. O Tarcísio é o governador de São Paulo, um cara que eu votei, inclusive, para ser governador de São Paulo. E as poucas coisas que eu vejo do Tarcísio por enquanto me parecem ser bem positivas, tá? Em vez de ficar arrumando treta, em vez de querer ficar brigando com todo mundo, parece que é um cara que trabalha bastante. Saiu uma notícia aqui da própria CNN, que deu até vergonha, que ele destravou uma obra, eu acho que do Rodanel, um negócio assim. E aí ele ficou tão feliz que ele chegou lá na bolsa e começou a dar umas marteladas lá. Só que o mais importante aí não era martelada, nada a ver, né? Era o quê? A obra que tinha sido destravada. Saiu a notícia de que deu 6 marteladas. Teve até são uns artigos imbecis aí falando, não, é a masculinidade. Meu amigo, o cara parece ser um bom governador. Tá muito no começo, né? Parece um bom político, mas não dá pra elogiar. Mas eu gosto. Não dá pra elogiar. Político, na maioria das vezes, dá problema. O que você tem que elogiar, então? Ideias. Se o Tarcísio tá indo pra uma ideia legal, você não precisa elogiar só o Tarcísio, você elogia a ideia, o plano, tá? E ele anunciou que vai pra Europa no fim de março, em busca de empresas para investir em São Paulo. São Paulo é a terra da oportunidade aqui no Brasil, porque realmente é uma capital que a maioria das empresas estão aqui, a maioria dos empregos estão aqui, o dinheiro circula em São Paulo. Então, ele trazer mais investimentos realmente é bem relevante e mostra que é um cara que está interessado no desenvolvimento de São Paulo. E falando em dinheiro, os mercados internacionais tiveram uma leve recuperação depois daquela crise no governo, crise bancária nos Estados Unidos, que um banco quebrou e tudo mais. O Credit Suisse, que é um super banco gigantesco no mundo, também estava com problemas de liquidez. Só que aí, o Banco Nacional da Suíça, se eu não me engano, falou que ia dar a grana para os caras, que ia prover liquidez, para não deixar quebrar. Aí, né, já que um banco gigante como o Credit Suisse não vai quebrar, deu para dar aquela respirada. Então, quando a gente para olhar, as bolsas da Europa subiram, tá? Mesmo com o aumento de juros da Europa, que teve aumento de juros hoje também na Europa. As bolsas da Ásia não abriram ainda, né? Mas no pré-mercado aqui estão meio que no vermelhinho, mas meio que no 0 a 0. Mercado de criptomoedas, Bitcoin subindo bem, subindo quase 3%, Ethereum subindo, Litecoin, por aí vai. Dando uma olhada geral aqui, o mercado como um todo está positivo, subindo aqui 1,73%, o mercado como um todo. E o mercado de ações dos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, também subiu. O S&P 500, a bolsa de tecnologia Nasdaq subindo quase 3%. Então teve altas fortes, é meio que um alívio, sabe? O sistema bancário ainda não vai quebrar, graças ao bom Jesus Cristo, que assim continue. E o que mais? Aqui acho que para a gente finalizar, para o vídeo não ficar tão longo, o STF derrubou uma lei que exigia salas de descanso para enfermeiros, tá? Não sei se você sabe, mas a relação da classe enfermagem com o STF já não tá tão boa depois que o piso da enfermagem foi revogado pelo ministro, acho que foi o Barroso, né? E aí, com essa notícia que derruba a sala de descanso, ela já vem meio que assim, claro que quando ela foi aprovada, foi em 2020, época de pandemia, que, pô, os enfermeiros trabalharam demais, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, era meio que uma medida de emergência, tá? E aí, o STF acabou derrubando isso aqui. Vamos até ver se tem um motivo. Porém, deixa eu ver, o ministro havia entendido que a lei não invadia a competência da União, tal. A lei contra foi ajuizada pela Federação, declarou inconstitucional uma lei do Estado de São Paulo.
A decisão adotada, negócio de 2020, os caras declaram 3 anos depois que é inconstitucional. Interessante. Prevaleceu o entendimento de que a norma se refere a direito trabalhista e competência nesse caso é exclusiva da União. Então não é o governo, sim, não é o governo de São Paulo, sim o governo federal. O jurídico no Brasil está cada vez mais, né, difícil de entender. Mas, meus queridos, depois de todas essas notícias maravilhosas ou não, se você gosta desse tipo de conteúdo, de comentário e tudo mais, lembre que eu já faço um vídeo mais rápido, um short, 60 segundos, você pega as notícias e você toma a informação e faz o que você quiser com ela. Agora, se você gosta desse tipo de comentário, até pra gente, né, falar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo, que às vezes eu vejo muita informação, não tenho com o que falar, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal para eu entender que realmente tem engajamento, a galera gosta. Se vocês gostarem, eu continuo fazendo os comentários, se vocês não gostarem, eu continuo fazendo no formato pequeno para não tomar muito seu tempo. Um fortíssimo abraço. Valeu!